Olá pessoal, vamos iniciar então a apresentação referente ao experimento de mecânica da disciplina Laboratório Didático 1. Nesse experimento nós abordaremos no período de 4 horas 3 experimentos na verdade. 2 deles sobre cinemática e um explorando um pouquinho leis de Newton e equilíbrio. Ok, nos experimentos de cinemática, nós abordaremos um movimento retilíneo uniforme e um movimento uniformemente variado, ok? Então, passaria então a explicação desses experimentos, um a um, com um pouco mais de detalhes, e vocês podem se basear nos roteiros que vocês receberam com uma espécie de gabarito, né, com alguma tomada de dados típica, né? E então nós vamos seguindo aquele roteiro, onde vocês vão poder ver os gráficos, etc., as tabelas, enquanto eu mostro aqui o procedimento básico, ok? Vocês devem ter recebido os kits, né? E devem ter recebido também uma espécie de gabarito, né? Com tomada de dados típicas, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo na apresentação, nós vamos percorrer esse gabarito, né? Para que vocês possam se localizar melhor. Então, eu vou explicar com mais detalhes os 3 experimentos, tá? Não vou fazer tomada de dados, eu vou só mostrar o procedimento e a gente se refere a esse gabarito que vocês receberam, ok? Então eu vou começar com o experimento de movimento retilíneo uniforme, ok? Então vocês têm aí o arranjo, esse aqui, né? Nós temos essa madeirinha com uma escala e um tubinho cheio de óleo de soja normal de cozinha. E aí vocês veem que nós temos aqui tanto uma bolha quanto uma esferazinha que podem subir e descer aqui pelo tubo de óleo, né? Tudo bem? Então a ideia é estudar o movimento separadamente, primeiro da bolha, depois da esferazinha. Então, a primeira coisa que talvez a gente tenha que mencionar rapidamente para os alunos é o seguinte, né? É o movimento retilíneo uniforme que a gente está chamando, né? E eu estou apresentando aqui um plano inclinado. Então, a primeira ideia que vem, poxa, mas um plano inclinado, eu devo ter alguma coisa acelerada, né? Então, talvez valha a pena mencionar rapidamente que esse tubo cheio de óleo é que faz com que o movimento se torne uniforme. Então, vocês podem reparar que nós temos, fora da escala, 2 espaçamentos aqui, né? Mais ou menos 5 centímetros, que servem justamente para que a bola, a esferazinha e a bolha adquiram velocidade constante, tá? Antes de entrar na escala, porque é a escala que a gente vai usar, ok? Então, seguindo lá o roteiro, né? Esse roteiro que vocês receberam é exatamente o que os alunos vão ter em mãos para realizar a confecção do relatório. Então, vamos começar, por exemplo, com a bolha, ok? Então, a bolha está aqui, né? Mas ao mesmo tempo, se eu começar a mexer com a bolha, a esferazinha está aqui no meio atrapalhando. Então, para isso, ó, vocês receberam um imãzinho. O que a gente faz com esse imã? A gente momentaneamente deixa a esferazinha quietinha lá num canto, presa ao imã, tá vendo? Né? E vamos agora trabalhar só com a bolha. Então a ideia é realizar uma tomada de dados para preencher a tabela que está na página 1 aí do roteiro, né? Na verdade, vocês têm uma tabela para a bolha e outra para a esfera. Nós já colocamos aqui as distâncias a serem percorridas. Basta preencher o tempo correspondente, tá? Muito bem. Então, por exemplo, para fazer a primeira tomada de dados, a gente tem a bolha aqui, né? A gente joga a bolha lá para o final e o que a gente faz? Na verdade, eu tenho que trazer para cá, né? Para ela poder subir. E aí vocês mencionam rapidamente que esse movimento vai se tornar uniforme devido às forças existentes aqui, né? Isso vai ser visto em mais detalhes no experimento do professor Luciano, né?
que trata de fluidos e calor. Então, o que eles têm que admitir agora, assumir, é que nós garantimos que o movimento é realmente uniforme. Então, uma vez que a gente ajeita aqui, eu vou jogar a esferazinha aqui. E aí, vejam, quando passar pelo primeiro instante, eu aciono o cronômetro até o próximo, né? Então, eu marco o tempo primeiro de 0 até 10, tá? Depois de 0 até 20, depois de 0 até 30, 0 até 40, 0 até 50. Então, eu sempre vou ter que ficar trazendo a bolha de volta, né? Tá? E aí, trago até o final, coloco aqui, acionei o cronômetro, quando ela passou no 10, paro o cronômetro, né? Trago de volta. Passou por aqui, aciono o cronômetro, espero chegar até o 20 e paro, né? E assim sucessivamente, tá? Bem, é melhor, para a gente ter um resultado um pouquinho mais razoável, que a gente faça cada uma dessas medidas talvez 3 vezes. Então, de 0 a 10, 3 vezes, 0 a 20, 3 vezes, 0 a 30, 3 vezes, assim por diante, e faz uma média para cada uma delas. E aí, na tabela que está na apresentação, os alunos colocam já a média dos 3 resultados, tá? Como tempo médio. Tudo bem? Ok, então isso seria a tomada de dados para a bolha. Para a esfera, a gente faz algo análogo também, né? A esfera vai começar lá de cima agora. Então, vocês veem que uma marcação é em 0 e a outra em 50. Então, a posição inicial para a bolha é 0, para a esfera é 50. Tá? Em t igual a 0 igual a 50, e para a bolha t igual a 0, s igual a 0. E aí a esfera vai cair a mesma coisa. Quando passar pelos 50, aciono o cronômetro até passar na posição 40, eu paro o cronômetro. Tá? E eu procuro aqui, eu deixei a bolha subir, eu vou procurar deixar a bolha lá em cima, né? Para ela não atrapalhar. Então, por isso que eu vou ter que usar o ímã, né? Toda vez. Eu vou segurar a esfera aqui, espero a bolha ficar lá em cima para não atrapalhar, né? E solto a esfera. No momento que ela passa pela posição 50, eu aciono o cronômetro, espero até o 40 e paro, né? Volto tudo, 50 até 30. Volto tudo, 50 até 20, 50 até 10, 50 até 0. E também recomendaria 3 vezes cada tomada de dados, tudo bem? Tá? Então, feito isso, né, a gente teria, olhando no nosso roteiro aí, as 2 tabelas preenchidas, Ricardo, as 2 tabelas. E com isso a gente pode confeccionar finalmente os 2 gráficos de espaço em função de tempo, né? Vocês estão vendo a projeção, então? E aqui a gente teria 2 gráficos típicos de uma tomada de dados, né? Então vocês veem que para bolha, ele tem uma inclinação positiva, e para a esfera, como ele começou de 50 e foi até 0, a inclinação é negativa. Então, naturalmente, a gente já enxerga aqui que a bolha teria uma velocidade positiva e a esfera uma velocidade negativa, né? Esse ponto seria o ponto de encontro de esfera e bolha, ok? Como que a gente faria isso aqui? Então, vocês veem que nós temos a esfera e a bolha. A ideia ideal seria que
na hora que eu inclino aqui, tanto a bolha quanto a esfera passem nas origens no mesmo instante, para eu acionar o cronômetro. Então, isso requer um pouquinho de tentativa e erro aqui, né? Se a gente quiser fazer direitinho, porque seria bom que a gente fizesse com que eles percorressem uma pequena distância para que atinja a velocidade constante. E essa distância a gente estima que seja da ordem de 1 centímetro. Então, vocês teriam que tentar acertar, né, uma posição de saída, por exemplo, aqui da esfera, segurando com o ímã, por exemplo, e esperar a bolha chegar até uma hora que eu solto as duas e as duas passem ao mesmo tempo aqui. Se ficar um pouco difícil de fazer isso requereria um certo número de tentativas. O que a gente pode fazer é segurar já a esfera na origem e acionar o cronômetro quando a bolha passar pela origem. Então é uma possibilidade também. Solto as duas e faço a medida. Tá? E aí, cronômetro acionado, eu espero as duas se cruzarem para o cronômetro. Isso é o tempo de encontro e tenho que ler ao mesmo tempo, como serão dois, né? Vocês podem anotar também a posição. Então, tanto o tempo na hora que se encontrarem, quanto a posição. Ok? E o objetivo final seria a gente determinar a velocidade, tanto da bolha quanto da esfera. E para isso a gente teria que usar o conceito de inclinação da reta ou coeficiente angular. E calculando-se os coeficientes angulares, aqui nesse caso que a gente fez, né, a gente obteve uma velocidade próxima de 3 centímetros por segundo para a bolha e próxima a menos 2 centímetros por segundo para a esfera. É importante notar também que isso pode variar um pouquinho, principalmente no caso da bolha. Por quê? Porque o tamanho da bolha ele varia um pouquinho com a temperatura. Então, se tiver um dia mais quente, um dia mais frio, isso faz com que a velocidade mude. E o óleo também muda um pouquinho, dependendo da temperatura. Então, isso pode alterar um pouquinho as velocidades, tanto da bolha quanto da esfera, mas não deve ser muito diferente desses valores que vocês têm aí no roteiro, nesse gabarito, né? Então, eu acho que para esse movimento seria isso. E observem que a gente tem, no final do roteiro, considerações finais que a gente pediria para os alunos fazerem alguns comentários livres sobre esse experimento e o próximo que eu vou mostrar também, né? Porque o roteiro inclui, vocês devem ter visto, os dois experimentos, tanto o movimento uniforme quanto o acelerado. Ok? Bem, então eu vou passar para o caso do movimento uniformemente variado agora. Para o caso do movimento uniformemente variado, nós temos aqui esses componentes, um trilho de alumínio, com marcações entre 0 e 100, que vocês devem estar vendo aí, né? Uma bola de bilhar, que vai ser o nosso objeto para a determinação da aceleração, no caso agora. O objetivo agora é determinar a aceleração. Um bloquinho de madeira que serve para que a gente incline levemente o trilho, ok? Então eu vou inclinar aqui o trilho. E a ideia é, novamente, montar uma tabela de espaço e tempo. Tá? Então, o espaço percorrido, o tempo entre 0 e 20, o tempo entre 0 e 40, o tempo entre 0 e 60, 0 e 80 e 0 e 100. Então, a sugestão é que a gente use, por exemplo, uma régua para segurar a bolinha na posição 0, o extremo da bolinha. E uma coisa, voltando rapidamente ao caso da bolha, por exemplo, é bom, no caso da medida do espaço e do tempo da bolha, vocês tomarem o cuidado para pegarem um ponto de referência, por exemplo, extremo da bolha, ok? Tá? Então, veja, eu vou pegar o cronômetro. Na verdade, aqui eu vou fazer sozinho, mas os alunos estarão em dupla, fica um pouco mais fácil, né? Então, por exemplo, aqui eu vou medir o intervalo de tempo entre 0 e 20. Então, eu vou, ao mesmo tempo que eu solto a régua, eu
aciono o cronômetro e seguro aqui em 20. E paro o cronômetro, né? E, novamente, vamos tentar fazer para cada um, né, 3 vezes, né? Então, eu vou lá, solto, aciono o cronômetro, seguro aqui e paro, né? Faço a medida de 3 tempos. Aí, vou fazer de 0 a 40. Solto, acionei o cronômetro, paro aqui. É bom tomar cuidado para, quando tirar a régua, não empurrar a bolinha para trás, né? Porque senão a gente muda muito tempo, né? Então, tirar a régua, de preferência, para frente, né? Porque se a gente levantar assim, ó, tá vendo? Exagerei, empurrei a bolinha para trás, então eu vou ter um erro aí, né? E é importante aqui também que vocês tomem cuidado de limpar bem o trilho e a bolinha, para que não haja imperfeições aqui, tá? Muito bem. Então, feito isso, nós temos a tabela que está aí também no roteiro de espaço em função de tempo. O objetivo é obter a aceleração, né? Então, nós sabemos que se eu partir de V igual a 0 em S igual a 0, a equação do movimento é S igual a 1 meio de AT ao quadrado. Então, um gráfico de espaço em função de tempo não é linear. Então, fica um pouco difícil de determinar a aceleração. Então, a ideia é que a gente faça uma linearização, similar à que foi feito no primeiro experimento. No primeiro experimento foi feito um gráfico de seno do ângulo de incidência por seno do ângulo de refração, para a lei de Snell. Então, foi feita uma linearização, para fazer aquilo virar uma reta, né? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Espaço em função de t ao quadrado. Espaço em função de t ao quadrado deve nos dar uma reta cujo coeficiente angular é metade da aceleração. Ok? Para isso, então, que vocês veem que na tabela existe uma terceira coluna que é tempo elevado ao quadrado. Então, uma sugestão que eu dou aqui é a seguinte: dependendo de onde vocês colocam esse bloquinho de madeira, a inclinação fica maior ou menor. Se a inclinação ficar muito pequena, o tempo vai ser maior, né, para que se percorra o trilho. E pode ser que, por exemplo, no último ponto, o tempo ao quadrado exceda a escala do gráfico que está lá. O máximo que está no gráfico, se vocês olharem, S em função de t ao quadrado, é 30, né, por tempo ao quadrado. Isso dá um tempo mais ou menos de 5,4 segundos. Então, talvez valha a pena fazer um teste inicial para que de 0 a 100 o tempo seja um pouquinho menor que 5,4 segundos, né? Tudo bem, se tomar os dados diretamente e de repente estourou aqui, não é tão terrível porque a tomada de dados é relativamente rápida, ok? Então, à medida que nós fizemos, nós obtivemos um coeficiente angular de 3,38, dando uma aceleração de 6,76 centímetros por segundo ao quadrado. Então, esse é um valor típico que vocês devem obter. E o gráfico, fazendo-se com cuidado, fica realmente bem alinhado, tá? Ok? Muito bem. A segunda parte, ela trata da determinação da aceleração da gravidade, usando aqui um método, entre vários possíveis, né, que explora um pouquinho as leis de Newton, né, dinâmica. Dinâmica em termos, porque na verdade vai ser um problema estático, mas pelo menos ele considera as forças envolvidas no problema, ok? Então vocês veem que a gente tem à disposição esse conjunto aqui de rampa, um bloquinho, um carrinho, né, uma caminhonete, uma mola e um prego. Então a ideia é explorar a condição de equilíbrio do carrinho sobre o plano inclinado sob a ação da mola. Então para isso a gente coloca, né, então, o prego aqui, prende a mola, vai prender a mola ao carrinho, né? Pelo furinho que existe na caçamba. E aí, vocês veem que, dependendo da inclinação, existe um equilíbrio em posições diferentes, né? Eu vou virar para esse lado aqui,
que eu tenho que mostrar uma coisa daqui a pouco aqui. Esse bloquinho serve para que a gente varie aqui o ângulo. Tá? Então, qual é o objetivo? É explorar o seguinte. Numa condição de equilíbrio que nós temos, que a componente do peso para um dado ângulo de inclinação θ é mg vezes seno θ. E isso, na condição de equilíbrio, é igual à força da mola, que é K vezes o ΔX, né? O quanto a mola se distendeu em relação à posição de equilíbrio. Ok? Muito bem. E para a medida do ângulo, a gente vai usar esse bloquinho, para poder ver pelas escalas que existem aí, os catetos, né, oposto e adjacente, né, com o objetivo de determinar o ângulo e depois o seno do ângulo. Então, vocês veem que a tabela a ser preenchida no início aí do roteiro tem várias colunas, né? A primeira é o ΔX, que nós já colocamos para os alunos. Então, ΔX igual a 0,04 metros, que é 4 centímetros, 5, 6, 7, 8, 9, até 10 centímetros de ΔX. Então, duas coisas que os alunos devem olhar aqui, né? Primeiro é que é fornecido o tamanho do bloquinho, né? A altura do bloquinho. Então, vocês devem ter notado aí que existe uma pequena correção, é importante vocês se lembrarem disso. Que inicialmente o bloquinho era de 5 centímetros, e quando foi confeccionado agora, ele ficou com 4,5 centímetros. Tá? Então é importante vocês lembrarem isso aos alunos, né, para que não haja erro de conta. Né? A primeira coisa que a gente deve fazer, então, depois de conectar tudo, é determinar a posição inicial, né? A posição inicial da mola sem elongação. Né? Então, a ideia é que a gente, por exemplo, fixe aqui isso encostado no prego, porque quando eu inclinar ele vai ficar encostado no prego, certo? E, com calma aqui, eu vejo a posição em que eu não esteja nem distendendo, nem comprimindo a mola. Então, com todo cuidado, eu arrumo aqui e tento estimar da melhor maneira a posição de equilíbrio. E aí, vocês devem ter notado que na beira aqui do carrinho, existe uma espécie de um pininho, um clipezinho, que serve para vocês lerem melhor aqui a escala que está, né, essa escala que está aqui, né? Então, vocês podem, usando esse alfinetezinho aqui, fazer a leitura com mais precisão, ok? Então, nessa tomada de dados que a gente fez, eu anotei aqui que foi de 13 centímetros a posição inicial, sem elongação, né? Eu chamei de x0 da mola, ok? E aí, nós vamos ter que preencher a tabela. A primeira linha corresponde a 4 centímetros de ΔX. O que significa ΔX igual a 4? Qual vai ser a minha leitura aqui? Se a inicial é 13, eu tenho que inclinar isso aqui agora, deslizando o bloquinho, até que a leitura seja 17, né? Que me deu um ΔX de 4 centímetros. X menos x0, 4 centímetros. Ao atingir esse valor, eu tenho que fazer a leitura aqui, na outra escala de baixo, da posição do bloquinho, a posição interna do bloquinho, né? Esta aqui, posição interna, né? Ok? Para que eu tenha o cateto, chamado cateto adjacente aqui, né? Nós vamos determinar isso por meio da tangente, é uma sugestão. Cateto oposto, que é a altura do bloquinho, pelo cateto adjacente, né? Muito bem. Uma sugestão que a gente dá também, para a gente ter certeza que, por exemplo, eu esteja lendo o 17 aqui corretamente, é eventualmente dar pequenos toquinhos aqui, ó, para que haja uma acomodação melhor, tá? Pequenos toquinhos para que a gente garanta que esteja bem acomodado. E uma vez feito isso, eu vou fazer a leitura. Então, por exemplo, na primeira linha da nossa tabela, a gente tem para ΔX igual a 4 centímetros, 15,1 de cateto adjacente e o cateto oposto sempre 4,5, né? E a próxima coluna é o ângulo. Então, a gente vai achar a tangente do ângulo e com a calculadora a gente acha o arctangente, né? E acha o ângulo em graus.
E aí a última coluna que vocês têm aí, né, é para determinar, então, o seno desse ângulo. Então, o primeiro ângulo aqui, por exemplo, foi de 18,3 graus e o seno do ângulo 0,31. Aí, se eu quero agora ΔX igual a 5, a minha leitura passa a ser 18 centímetros. Então, eu vou deslizar um pouquinho mais esse aqui, até que eu leia aqui 18, né? Dando de novo aquele toquinho, eventualmente, para acomodar. E aí, eu tenho minha segunda linha da tabela. E assim por diante. Até preencher toda a tabela. E aí, como é que, a partir desses dados, a gente determina, então, a aceleração da gravidade, que é o nosso objetivo? Novamente, a gente sugere que se faça uma linearização. Então, conhecendo essa equação, né, que é escrita aqui também no roteiro, para facilitar, a gente tem que a massa do carrinho vezes G vezes seno θ igual a K vezes ΔX. A massa do carrinho está anotada aqui na capota. Ó. Cada um tem sua massa anotada aqui. Tá? As massas variam mais ou menos entre 158 e 172 gramas. Então não deve se esquecer, lógico, de transformar tudo para o MKS, para que se faça a conta e se obtenha a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Muito bem. Aqui nós temos então o gráfico. Um gráfico típico para esse carrinho de 170, no nosso caso, 158 gramas. Tá? Então, isso é feito com muito cuidado, a gente consegue um bom alinhamento dos pontos. Mas se a gente não for muito cuidadoso, facilmente a gente pode ter uma oscilação maior aqui. Então, isso deve ser feito com muito cuidado mesmo, tá? No caso aqui, como se obtém a aceleração da gravidade? Se mg seno θ igual a k ΔX, o coeficiente angular de um gráfico de seno de θ em função de ΔX vai ser igual a constante K sobre a massa do carrinho vezes G. A constante K é fornecida, logo lá no início do roteiro, a constante K é fornecida, 12,1 newtons por metro. E a massa do carrinho também é conhecida. Uma vez conhecido o coeficiente angular, pode ser determinado então o valor de G. Então temos 4 coisas, as quais 3 são conhecidas. Né? Aqui no caso, para um carrinho de 158 gramas, o coeficiente angular foi aproximadamente 7,5 metros a menos 1. Ok? Lógico, se a massa do carrinho varia, esse coeficiente angular vai variar também de acordo. Então, se a massa do carrinho aumenta um pouquinho, esse coeficiente angular deve diminuir um pouco. Então, o coeficiente angular tipicamente deve variar aí entre 7 e 7,5, 7,6 mais ou menos, metros a menos 1, dependendo da massa do carrinho. Tá? Uma vez achado o coeficiente angular, na página seguinte lá do roteiro, pede-se para calcular o valor de G, que é igual à constante da mola sobre a massa do carrinho vezes o coeficiente angular. No caso das nossas medidas aqui, nós obtivemos 10,18 metros por segundo ao quadrado. Tá? E é pedido em seguida para a gente comparar esse valor com o valor aceito, fornecido aqui pelo IAG de São Paulo, né, que é 9,786 metros por segundo ao quadrado, que está escrito aí também no roteiro. Tá? No nosso caso, a discrepância foi, fazendo o erro relativo aqui, de 4%. Tá? Muito bem? Então, eu acho que para esse caso, seria essencialmente isso, né, de forma geral. Ok? Então, vejam, o que eu gostaria de falar é o seguinte, eu notei que os alunos têm um pouquinho de dificuldade de entender essa história de componentes das forças. Então, seria interessante que vocês detalhassem um pouquinho isso para eles. Né? A não ser que eles já tenham visto isso nas disciplinas de mecânica, eu não tenho certeza. Né? Mas eu me lembro que no ano passado eles tiveram um pouco de dificuldade em entender se mg seno θ, mg cosseno θ igual ao normal. Né? Então, se for o caso, talvez vocês tenham que explicar um pouquinho mais em detalhes essas decomposições da força-peso num plano inclinado, ok? Muito bem. Nós exploramos aqui o mg seno θ, né, componente do peso ao longo do plano.
Com o objetivo de explorar agora o mg cosseno θ, a gente tem um último experimentozinho que envolve uma balança, tá? Então eu vou retirar esse aqui de cena e vou pegar a balança. A ideia aqui é perguntar aos alunos o que a balança mede. Então, de forma geral, o que os alunos respondem é mede a massa, ou peso, né? E aí a gente vai fazer esses experimentos justamente para aguçar a curiosidade dos alunos, para mostrar uma coisa muito interessante, né? Então a ideia é a seguinte, a gente tem a balança, eu não vou subir em cima da balança aqui, né, mas a ideia é que realmente isso esteja no chão, né? E alguém suba em cima da balança, alguém da dupla suba na balança e meça a massa. Então dá lá, por exemplo, o exemplo que a gente colocou aqui, né, no nosso roteiro é uma massa de 65 kg. Alguém subiu lá, 65 kg, ok? Aí a pergunta é, o que acontece se eu colocar essa balança agora num plano inclinado? Então vocês têm essa coisa aqui emborrachada, né, para evitar escorregamento, porque isso vai estar no chão e alguém vai subir em cima, né? Então aqui tem borracha, né? Ó. Aqui borracha, justamente para... E borracha também aqui para contato com o chão, né? Então, nós vamos inclinar isso aqui num dado ângulo. E temos também um medidor de ângulo aqui, ó. Vocês podem colocar aqui na borda, né? E medir o ângulo. Tá? Muito bem. A sugestão é que esse ângulo seja da ordem de 15 graus, no máximo 17 graus. Não muito menor que 15 graus, acho que entre 15 e 17 nós notamos que é algo razoável. Para que a gente note uma diferença significativa na leitura da balança. Então o que acontece? Esse apoio aqui é justamente para que a gente apoie a balança e ela não desça, né? Aqui eu coloquei a balança assim, mas ela pode ser colocada, por exemplo, assim também, que é melhor até, né? Para que a pessoa que suba aqui esteja olhando a leitura, né? Então, colocar a balança para baixo. Então, essa pessoa subiu na balança na horizontal, deu 65. Essa pessoa sobe aqui e a leitura foi 62,5 kg. Então, a gente costuma dizer que isso aqui é um bom método de emagrecimento, né? E bem rápido, né? Para quem quer emagrecer rapidamente, basta inclinar a balança que a coisa funciona, né? Então, a ideia é que se explique isso, né? Por quê? O que está acontecendo aqui, né? Eu ponho na horizontal 65, ponho aqui 62,5. E a ideia, então, é que os alunos entendam que, na verdade, o que a balança mede é a normal, né? E a normal aqui, devido à inclinação, ela é menor que o peso, né? Tá certo? No caso aqui, nós fizemos com 17 graus e nós obtivemos 62,2 aproximadamente, a previsão teórica, né, da leitura dessa balança, comparado com 62,5. Lógico que isso tem a ver um pouco também com a imprecisão aqui da leitura da escala da balança, que está dividida de 1 em 1 quilograma, né? Ok? Então a ideia é mostrar que a balança média é normal. O que a gente poderia dizer para os alunos para tentar complementar isso, né? A história, por exemplo, do elevador. Né? Se eu coloco essa balança no elevador e aperto o botão para subir. O que a gente sente normalmente quando o elevador dá aquela arrancada inicial, né? A gente sente aquele aperto, né? E o que aconteceria com a leitura da balança se eu estou em cima dela quando o elevador dá aquela acelerada para subir? Essa leitura deveria aumentar momentaneamente. Mas foi meu peso que variou, minha massa que variou? Não, né? Foi a normal que variou. E se eu estou lá agora no 10º andar, em cima da balança, olho a leitura e aperto o botão para descer. Há aquela acelerada inicial e eu me sinto um pouco mais leve, né? E a leitura momentaneamente deve diminuir. Então isso deve ajudar, talvez, né, esse tipo de comentário, o entendimento aqui por parte dos alunos, né, de que a balança está medindo é normal, não a massa. Tá?
Então esse é um exercício, acho que é interessante também para que se fixe esses conceitos, né, de um pouquinho de leis de Newton e esse conceito também do que a balança realmente mede, né? Bem, pessoal, então eu acho que é isso. Nós passamos pelos 3 experimentos. Eu acho que já detalhamos relativamente bem esses 3 experimentos. E eu então encerraria por aqui agradecendo a atenção de todos. E um bom trabalho e até a próxima. Obrigado.